O número de eleitores jovens entre 16 e 17 anos que estariam desobrigados a comparecer às urnas aumentou. Isso foi um resultado das campanhas realizadas pela Justiça Eleitoral. A Paraíba também registra um bom número de idosos acima de 70 anos, aqueles que, pela Constituição, estariam desobrigados a votar. A obrigatoriedade é só a partir dos 18 anos, mas aos 16 os adolescentes já podem exercer o direito ao voto. Ana Lorena entende bem o que isso significa e vai à urna pela primeira vez. Como brasileira, principalmente, eu acho muito importante a gente fazer o nosso papel como cidadã e para a melhoria da minha cidade, do meu estado, do meu país. Essa percepção sobre a importância de se tirar o título de eleitor vem aumentando entre os adolescentes de todo o país. E aqui na Paraíba não é diferente. Nesse ano, o alistamento daqueles que têm 16 e 17 anos cresceu 34% no estado em relação às eleições municipais de 2020. Tem duas razões. Em primeiro lugar, que os jovens, em virtude das redes sociais, em virtude das pautas como meio ambiente, como a questão de gênero, identidade cultural, são pontos importantes para que a juventude se envolva. Não é? Então, você tem esse lado, a juventude gosta de participar de política, se interessa por política, não, sem ser aqueles temas tradicionais, esses temas mais recentes. E, em segundo lugar, a própria Justiça Eleitoral tem feito um esforço de divulgar para que esse jovem, a partir de 16 anos, que não é obrigatório, entre 16 e 18 anos você tirar o título, ele participar mais. Naquele ano, 14.331 adolescentes com 16 anos e 27.991 com 17 tiraram título de eleitor, totalizando 42.322 aptos a votar. Já para esse pleito, foram 28.325 com 16 anos e 36.541 com 17. No somatório, são 64.866 eleitores jovens com voto optativo, 22.544 a mais do que em 2020. O jovem de hoje, ele tem pautas específicas. A questão do meio ambiente é muito importante, a questão educacional, a questão da tecnologia envolve muitos jovens, a questão da identidade, pautas identitárias, a questão de gênero, não é? A questão da homofobia, são temas extremamente importantes que a juventude tem abraçado. E esses jovens, eles precisam encontrar nos candidatos e candidatas, não é, respaldo para suas pautas. Então, esses candidatos a vereadores e candidatos a vereadoras, candidatos a prefeitos que queiram, de fato, conquistar os corações e mentes desses jovens, têm que obrigatoriamente colocar nas suas pautas essas pautas que a juventude está, digamos assim, encaminhando, está empunhando. Não é? Os jovens gostam de política, mas não aquela política tradicional. Foram inúmeras as iniciativas da Justiça Eleitoral para incentivar a participação dos adolescentes. E o número daqueles que se alistaram, mesmo enfrentando aquelas filas enormes, surpreendeu. A gente vinha percebendo que esse número estava decaindo no decorrer dos anos e a Justiça Eleitoral, então, ela resolveu fazer campanhas de estímulo do voto desse jovem, desses eleitores entre 16 e 18 anos. Então, houve a campanha do jovem eleitor, estimulando esse jovem a procurar a Justiça Eleitoral e fazer a sua inscrição eleitoral, relatando os benefícios que ele teria com isso, porque hoje o Enem, quando o jovem vai fazer a inscrição do Enem, ele solicita a inscrição do título de eleitor, então seria já uma fase a menos para esse jovem procurar quando for fazer a sua inscrição eleitoral, informando o jovem realmente desses benefícios. A nossa Escola Judiciária Eleitoral também fez um trabalho muito intenso, indo nas escolas, relatando sobre a importância do voto do jovem em todo o processo eleitoral, mostrando também, dando orientações sobre todo o processo eleitoral. Então, acredito que também tenha havido um estímulo desse jovem. E no ano de eleição, esse ano, no início do ano, também estimulamos os jovens que tinham 15 anos, mas queriam fazer 16 anos até o primeiro turno das eleições, a procurarem a Justiça Eleitoral e a participarem também, se interessarem pelo processo eleitoral, pelo processo de escolha dos seus governantes. Apesar do maior número de adolescentes alistados, o percentual de crescimento da Paraíba é praticamente metade do nacional.
já que houve um aumento de 78% em todo o país. Na prática, saltou de 1.030.000 para 1.836.000. Na outra ponta do eleitorado, encontramos um outro grupo que também não é obrigado a votar e que passou por um aumento. São os idosos acima de 70 anos. Em 2020, na Paraíba, eles eram 244.289 eleitores. Agora, eles são 308.331. São 20% de crescimento. Aos 78 anos, seu Geraldo faz parte desse grupo e está em dia com a Justiça Eleitoral. Pronto para votar. Quando chegar o dia, sabe? Eu sou um dos primeiros a chegar na urna, sou eu. Eu gosto de sair cedo de casa, eu moro em Jaguaribe, sabe? Aí eu vou aqui, eu voto aqui na Itambiá, aí vou lá e voto e pronto. Faço minhas obrigações e venho para casa, tranquilo. E por que o senhor ainda faz questão de votar, mesmo não sendo mais obrigado? Para dar um apoio a esse candidato que precisa, para ver se muda alguma coisa, né, rapaz? Aí eu voto por causa disso. É um dever do cidadão, né? E eu estou devendo cumprir com esse dever, né, de votar. É isso aí, seu Geraldo. Mesmo o voto sendo optativo, o importante mesmo é comparecer às urnas e exercer o livre direito de escolha. Os idosos acima de 70 anos de idade, eles também têm um voto facultativo. Mas a gente percebe e estimula que essas pessoas também, né, participem do processo eleitoral. Por quê? Porque é uma eleição municipal, principalmente, e as políticas públicas também são voltadas a essas pessoas. Então é interessante que essas pessoas elas se interessem, elas participem, para depois até poderem cobrar dos seus governantes, né, políticas públicas que favoreçam esse grupo de pessoas acima de 70 anos. Também possam cobrar dos seus governantes aquilo que está na plataforma de governo deles, daquilo que eles prometeram para fazer para a população. Então eu acho que é uma ação conjunta. Jovens, adultos, idosos, todos participando do processo eleitoral, para que a gente tenha uma cidade, um município funcionando para todos os públicos que participam e que têm interesse em ter uma cidade melhor.